Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e esse aqui é, na verdade, um vídeo improvisado, porque ele responde a uma série de coisas e perguntas que eu fui encontrando ao longo dos últimos dias sobre o evento muito inusitado que foi a dona de um restaurante em Miami quebrar uma obra do Romero Brito na frente dele. Ela foi muito elogiada por um lado, criticada por outro. Tem gente que disse que ela é uma heroína, tem gente que disse que ela está fazendo a mesma coisa que os nazistas faziam, e há uma série de confusões aqui que eu acho que pode ser interessante pensar um pouco desde um ponto de vista que não seja só o da superficialidade. As pessoas que pensaram que a atitude dela foi uma atitude de violência contra a arte e equipararam aos nazistas, estão, na verdade, olhando só um aspecto muito superficial e esquecendo de um dado importante: quem é o Romero Brito e o que são as obras dele. Infelizmente eu gravei, mas não consegui subir ainda, não consegui terminar de editar um vídeo extra que fala exatamente sobre essas questões de o que é um valor dentro da obra de arte. Há muitas coisas envolvidas. Nos próximos dias eu devo terminar e devo fazer o upload disso aqui nesse canal do Preso na Língua. Uma sessão nova de novidades a respeito de reflexões sobre arte, cultura e etc. Mas no caso do Romero Brito especificamente, há muita gente que fez o comentário contrário de que ela fez muito bem, ela fez um serviço à arte. Vamos primeiro tentar compreender melhor o que a gente está chamando de arte ou não. Há uma controvérsia bastante grande a respeito de o que significa arte desde a antiguidade. O século XIX é um divisor de águas muito grande e isso se deu por causa do romantismo, que tem uma postura extremamente individualista e extremamente idealizada a respeito da obra de arte. Mas há um consenso, e isso eu explico no outro vídeo, de que a obra de arte tem vários níveis e ela pode se prestar a inteligência, ela pode se prestar à técnica, ela pode se prestar à comunicação, ela pode se prestar também a ser uma mercadoria. Há um texto muito famoso do Walter Benjamin sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, em que ele discute o que acontece com esse conceito de obra de arte, de que é algo que intervém diretamente na realidade, quando ela pode ser reproduzida à exaustão. E aí a gente começa a entrar na questão do Romero Brito especificamente. Ele é um cara que se projeta dentro do universo da arte, isso é indiscutível, mas ele se projeta principalmente vendendo mercadorias, fetichizando o objeto artístico. A obra de arte dele é fundamentalmente uma mercadoria. Tanto que a mulher que fez a suposta violência contra a arte dele foi não a uma galeria, foi a loja dele. Romero Brito virou não uma obra que intervém diretamente na realidade, como várias obras o fazem, mas cria uma série de produtos, uma marca, merchandising. E aí ela foi para essa loja e se estava extremamente irritada, disse que admirava o Romero Brito, cuja trajetória pessoal ninguém discute, que evoluiu enquanto pessoa, enquanto businessman e tudo mais, e quebrou na frente dele uma obra de US$ 4.000, ou US$ 8.000, não me recordo direito, que o marido dela havia dado de presente para ela. E nesse ponto, o que ela fez
tem uma diferença fundamental em relação ao que os nazistas faziam com obras de arte. Os nazistas quebravam obras porque elas significavam valores degenerados. Havia exposições de obras de arte que os nazistas promoviam, que eram justamente exposições de arte degenerada, de arte que passa más ideias, que forma negativamente o ser humano, enquanto a arte que os nazistas prezavam era a arte que criava gente mais elevada, que elevava o espírito. E obras de arte modernas, em princípio, rebaixavam o espírito, porque elas eram feias, elas não eram agradáveis aos olhos. Uma diferença fundamental de concepção de obra de arte, que é aquela que pode despertar conhecimentos, despertar emoções, mesmo que sejam negativas, e a outra que deve só acalmar e ser agradável, que deve ser um bibelô, que deve ser uma coisa que faz parte da paisagem. Aí entra o ponto do Romero Brito. Ele faz uma obra que, do ponto de vista intelectual, traz muito pouco. Não traz novidades. Do ponto de vista técnico, não traz também muitas novidades. Não tem muito significado político ou social. Tem um pouco de significado social porque suas obras são compreendidas como um distintivo para certa classe social e por isso é chique tê-las. E por outro lado, elas funcionam fundamentalmente como mercadorias. Justamente a obra que a mulher destruiu não estava numa galeria, que é com um pequeno distintivo, uma loja, mas é uma loja um pouco mais sofisticada que procura compreender e reconhecer o valor de arte que aqueles objetos teriam. Não, aquela obra estava numa loja. E esse é o ponto fundamental. Quando a mulher foi lá e quebrou, ela não estava quebrando uma obra de arte no sentido mais amplo do seu significado. Ela estava quebrando uma mercadoria. Ela estava quebrando o que aquela obra realmente significava. E o que aquela obra significava? Uma quantidade de dinheiro. Ela estava abertamente dizendo: a sua atitude moral em frente aos meus funcionários, porque Romero Brito destratou os funcionários dela, sua atitude moral não tem valor. E isso que você está vendendo tem um preço, mas eu compro pelo preço, e porque eu compro pelo preço, eu tenho o direito de desmerecer o preço que essa obra tem. Esse eu acho que é o ponto fundamental desse conjunto todo. A gente precisa ter em mente que o que foi violentado ali não foi o valor da obra de arte. O que foi violentado foi o preço da obra de arte. Faz algum sentido esse questionamento para vocês? Vocês acham que tem algum princípio, alguma solidez? Se vocês acham, muito bem, então acompanhem um pouco mais. Eu me dedico fundamentalmente à poesia, mas claro, a gente dá uns pitacos em outras áreas que são afins. Obrigado por ter assistido e, se gostou, compartilhe a ideia e comece a seguir o canal Preso na Língua.